Paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos reunidos aqui no canal Palavra que Edifica para trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, crescimento espiritual, avivamento, conhecimento, graça, daquilo que temos recebido da parte de Deus. Como nós iniciamos nosso primeiro vídeo tratando sobre Cristologia, aqueles que têm nos acompanhado sabem que nós estamos dando continuidade. Se você está nos assistindo pela primeira vez, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, assista os vídeos anteriores e acompanhe juntamente conosco, que eu creio que quando nós terminarmos o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, você vai ver o quão enriquecido pelo conhecimento sobre Cristo. A Bíblia vai dizer que nele está toda a sabedoria e a ciência, ou seja, em Cristo está a vida, porque Ele é a própria vida. Como nós sempre falamos, pegue uma caneta, pegue um papel, que é muito importante que você faça algumas anotações, é muito importante que você faça as suas próprias pesquisas, amém? Estamos no capítulo 5, eu falei com os irmãos nos vídeos anteriores sobre a pesca maravilhosa, falei também com os irmãos nos vídeos anteriores sobre a cura de um leproso, e agora eu quero estar enfatizando com você cura de um paralítico, do versículo 17 ao versículo 26. Então vamos lá, e eu vou estar dando para você aqui alguns acréscimos, algumas informações essenciais que você vai ver como a palavra de Deus é rica em conhecimento, em virtude e em poder em Jesus Cristo. Amém? Versículo 17 até o versículo 26. Acompanhe comigo na tua Bíblia. Certo dia ele estava ensinando e achava-se ali sentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O versículo 17 nos mostra, lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, você vai ver que ele vai nos relatar que Jesus estava em Cafarnaum, onde Jesus estava habitando. As pessoas ouviram que Jesus estava ali e foram até a casa de Jesus Cristo, foram até o local onde Jesus estava habitando para poder ouvir da palavra. A Bíblia também faz menção no versículo 17 que a virtude de Deus, ou seja, o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém? Nós falamos nos vídeos anteriores que a manifestação do reino veio com cura, mas o propósito inicial é a salvação. Nós vamos estar aprendendo isso exatamente também neste texto. Não, é impossível que você fale de Jesus Cristo e não comente salvação. Amém? Até porque Jesus significa Salvador, Jesus Cristo Salvador, ou seja, Yeshua HaMashiach, o Salvador, aquele que salva. Então nós vamos ver aqui no versículo 18, observa comigo. O versículo 18 vai dizer assim: alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. No versículo 18 vai dizer que alguns homens também souberam que Jesus estava ali em Cafarnaum, e agora estes homens, sabendo que Jesus curava e que todos que se aproximavam de Jesus eram curados, seja qual for a enfermidade, possessões demoníacas, todo o poder estava sobre Cristo e a virtude para curar. Então você vai ver que aqueles homens pegam agora um paralítico, põem numa maca e levam ele, leva ele com o leito, leva ele até Jesus Cristo para que o milagre pudesse ser operado na vida daquele homem. O que é interessante também que em Marcos relata que eram 4 homens. E aqui eu quero te dar um acréscimo, anote isso, estude, vai ser importante para você. A Bíblia faz menção dos 4 homens, e eu quero trazer para você esses 4 homens como os 4 evangelhos. Que esse é o propósito inicial, desse compêndio, destes evangelhos, que é levar o pecador a Cristo. Esses 4 homens fazem exatamente esta função, leva este homem pecador a Cristo, sabendo que Cristo tem o poder para curar, primeiramente salvando a alma e depois operando na forma física das pessoas coisas sobrenaturais. Amém? Então esses homens levaram até Jesus Cristo, eu estou sendo aqui bem rápido, bem preciso nas palavras. Estou trazendo para você um conteúdo aqui
bibliocêntrico e raso, né? Não estou entrando em muito aprofundamento porque o tempo não nos é cabível, mas nós vamos, prometo para você que estuda conosco, nós vamos sempre estar tratando e trazendo para você alguns assuntos teológicos, que é importante também, para que nós venhamos compreender a palavra de Deus, né? Não estou falando em respeito de um grupo seleto de pessoas que se reúnem para falar palavras difíceis. Quando eu falo teologia, eu estou falando a respeito do estudo sobre Deus por intermédio da tua palavra, que é importante. Então, tudo que você ouvir sobre teologia, é todo aquele que estuda sobre Deus faz teologia. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, teologia. Aprendendo sobre Deus por onde? Pela fonte que Ele nos proporcionou, que é a tua palavra. O versículo 19 vai dizer assim: não achando por onde fazê-lo, por causa da multidão subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até ao meio diante de Jesus. Então eles foram até a casa, viram que estava lotado de pessoas, multidões. O versículo 17 vai dizer que havia doutores, fariseus, eles estavam ali procurando uma ocasião para julgar as palavras de Jesus, porque eles já estavam achando que Jesus estava se destacando mais do que eles, né? Isso era óbvio pelos milagres, pela manifestação, pela palavra e a autoridade com que Jesus falava, né? Aqueles fariseus, e você vai ver que eles tinham controle na época da área religiosa, e você vai ver que Jesus Cristo veio tirando o foco que o povo dava a eles, e agora Jesus Cristo veio pregando, segundo eles, uma nova doutrina, né? Aquilo que, segundo eles, não batia com a lei mosaica, mas você vai ver que Jesus, ele não mudou lei nenhuma, ele apenas deu cumprimento, e quando a graça ela entra, ela expande, né? Ela abre o entendimento e o conhecimento, e como essa graça não alcançava aqueles doutores, aqueles fariseus, eles ficavam com a mente presa, né? E não conseguia e jamais poderiam compreender sequer 1% das palavras do Mestre. Então no versículo 19 eles vão até Jesus Cristo, aqueles homens, 4 homens, e levam aquele paralítico, e agora eles fazem um buraco sobre o telhado. Interessante que as casas na época, elas eram com um telhado plano, havia uma escada ao lado para que você tivesse acesso à parte superior, e em cima da casa, né, no próprio telhado, acontecia reuniões familiares e o povo se reunia ali. Interessante observar que esses homens agora eles sobem com esse paralítico, fazem ali um buraco no telhado e descem, né? A Bíblia vai dizer que eles descem até o meio diante de Jesus. Está falando no versículo 19. Então, mais uma vez, eu quero lembrar a você que a função do Evangelho, né, dos evangelhos, dos 4 evangelistas, o único evangelho falando de Cristo, é levar o pecador até a presença do Mestre. Assim como esses 4 homens fizeram, levaram aquele paralítico sabendo da sua necessidade. Mas se faz necessário para que nós estejamos diante de Jesus Cristo, nós estudarmos a tua palavra, assim como você está fazendo comigo. No versículo 20 vai dizer: vendo-lhe a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Jesus agora perdoou o pecado do paralítico. Todos que estavam ali naquela casa olhavam para ele e viam sua deficiência, e Jesus lhe perdoou o pecado. Nós, como seres humanos, sempre olhamos de forma superficial. Nós olhamos e vemos logo a aparência, né, exterior, o problema, a dificuldade. Jesus ele sabe que o maior problema do homem é a salvação, ou seja, que o homem precisa alcançar a salvação. Então você vai ver que ali no meio daquelas pessoas, a primeira coisa que Jesus faz é perdoar os pecados. Só que quando Jesus perdoa os pecados, aquele homem não anda. Então, segundo o entendimento daqueles doutores, todo aquele que estava doente, estava enfermo, é porque estava em pecado. Então, se Jesus lhe perdoou os pecados, por que ele não anda, né? Então, Jesus vem mostrando que a enfermidade ou uma doença na época, uma pessoa que era paralítica, uma pessoa que estava com um problema, não significava exatamente que aquilo foi ocasionado por causa do pecado. Sim, o pecado pode levar o homem a sofrer agravos, né, na parte física, e a pior que pode ser a morte espiritual, mas não era este o caso que Jesus estava querendo mostrar àqueles doutores. Então você vai ver que quando Jesus diz essas palavras, no versículo 21, os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E agora eles começam a dizer que Jesus era blasfêmio, porque Jesus agora diz: perdoados são os teus pecados.
E somente quem poderia fazer isso era Deus. Exatamente, somente Deus pode perdoar pecado. E Jesus, a sua união hipostática, 100% homem, 100% Deus, Jesus ali na condição de Deus, ele perdoa sim o pecado. E foi para isso que ele veio, para levar sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No versículo 22 a Bíblia vai dizer: Jesus, porém, conhecendo o pensamento, respondeu-lhe: por que pensar essas coisas em vossos corações? A Bíblia vai falar aqui no versículo 22 em pensamento e em coração. A Bíblia faz essa ligação do pensamento com o coração. Quando está falando de coração, está falando do âmbito da mente, do pensamento de uma pessoa. E Jesus conhecia. Tão importante que os atributos de Deus, ou seja, toda a onisciência de Deus, ele tem a plena consciência, ele sabe exatamente aquilo que você pensa, aquilo que você pensou, aquilo que você vai pensar, e aquilo que até a tua morte, todos os teus pensamentos estão diante de Jesus. É tão interessante isso que você vai observar que mesmo que no mundo acha, olha para você ver o poder, para você ter um compreendimento, mesmo que no mundo acha 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, Deus, ele conhece todos os pensamentos atuais, ele está diante dele todos os pensamentos do passado, está diante de Deus todos os pensamentos futuros dessas pessoas. Deus não se confunde em nenhum pensamento, para que você venha até aqui um acréscimo do poder e dos atributos do nosso Deus. Então, faz necessário abrir aqui um parênteses, vamos entrar em um parênteses, o que você tem pensado. Então, eu digo para você que bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o salmista vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, a palavra do Senhor, e nela medita dia e noite. E você terá pensamentos por excelência, a mente de Cristo, que é o que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios. Então nós temos aqui agora Jesus falando: por que razoais em vossos corações, dizendo que eu não tenho autoridade ou poder para perdoar os pecados? No versículo 23 Jesus diz: qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Isso é interessante porque Jesus vai falar o que é mais fácil, dizer para ele: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Talvez, para que naquele tempo os fariseus, eles podiam dizer: falar os teus pecados são perdoados é fácil, agora fazer levantar e andar é o mais difícil. Só que é o oposto, porque você vê que os discípulos de Jesus realizaram milagres. Você vai ver que aquele que é chamado por Deus para o ministério cheio do Espírito Santo, por intermédio dele, Deus realiza milagres. E agora, o que é mais fácil, então, realizar milagres ou perdoar pecados? O mais fácil, no âmbito do cristianismo, é realizar milagres, porque o homem, por intermédio do Espírito Santo, ele consegue ter essa capacidade de operar milagres. Mas nenhum homem consegue ter a capacidade de perdoar pecados. Então Jesus, ele começou a obra ali, não foi de forma fácil, como os fariseus achou, simplesmente perdoou o pecado. Não, Jesus começou uma obra sobrenatural quando ele diz: perdoados eles são os teus pecados. Mas o problema é que o homem simplesmente ele olha de forma superficial. E aqui eu quero te dar um acréscimo. Nós temos cada texto da Bíblia, em cima do texto nós temos o título, a epígrafe. E você não pode simplesmente querer entender o texto pelo título. Você precisa ter o conteúdo do texto, porque muitos textos, muitos epígrafes ou muitos títulos do texto não correspondem ao conteúdo. Um exemplo, quando nós começamos a falar sobre a cura de um paralítico, nós vamos ver que o título ele fez uma ênfase na cura desse paralítico. Inclusive na minha Bíblia que eu mudei, eu coloquei a salvação de um paralítico, porque quando você olha na perspectiva espiritual, você vai ver que a cura sim, lhe ajudou, lhe proporcionou assim, vamos dizer assim, uma nova vida. Mas o mais importante ali que Jesus veio trazer, o princípio, é a salvação, meu irmão. Então é o que você precisa entender. O título fala a cura de um paralítico, mas eu, pelo Espírito Santo, eu vi aqui a salvação daquele paralítico. O que eu quero dizer para você é que as pessoas hoje em dia simplesmente querem ver milagres. Sabe o que eu quero dizer para você? Não é porque Deus curou alguém de um câncer que significa que ele é salvo. Não é porque Deus curou alguém, tirou de uma cadeira de roda e colocou de pé, significa que essa pessoa é salva. Muitas pessoas oram, vou te dar um exemplo: Senhor,
tira o meu filho das drogas. Deus tira, às vezes o teu filho ele sai das drogas, mas não vai para a igreja. Então aí você pergunta, Senhor, você tirou, mas não levou para a igreja. E sabe o que Deus responde? Mas você pediu para tirar, você não pediu para salvar. Então mude agora o teu pensamento. E convenha comigo e diga, Senhor, salva o meu filho, Senhor, salva o meu esposo, Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, porque nós estamos tratando do Evangelho. E o Evangelho ele fala de salvação e de remissão de pecados. É o que a igreja precisa voltar hoje. Pregar o perdão, que Cristo perdoa e que Cristo salva. E parar de levar ao povo, porque a Bíblia vai dizer que os sinais seguirão os que crerem. Mas hoje em dia as pessoas estão seguindo os sinais, é o contrário. Os sinais é que vai te seguir, meu irmão, a partir do momento que pelo Evangelho, como nós falamos, esses 4 homens que levaram o paralítico até a presença de Jesus Cristo, a partir do momento que pela palavra você ia diante de Jesus Cristo, a partir do momento que isso acontecer, você vai ver que na tua vida vai acontecer mudanças extraordinárias e a igreja precisa voltar a pregar a palavra de salvação, a cruz de Cristo. É aquilo que Jesus veio trazendo, que é arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados. Então a Bíblia vai dizer no versículo 24, para que nós não venhamos perder muito tempo. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então você vê que aqueles 4 homens, simbolizando os evangelhos, levaram até diante de Jesus Cristo. Jesus lhe perdoou o pecado. Então você vai ver que a função da palavra de Deus é nos levar até Cristo, conhecer sobre Cristo, conhecer sobre Deus, entendendo sobre Ele na graça, no conhecimento. Então nós seremos agora perdoados dos nossos pecados, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando você vai até Ele, Ele te perdoa dos seus pecados. Quando você reconhece que Ele é o Senhor da tua vida, quando você tem fé e você crê, Ele age também na tua vida. Então você vai ver que aqueles homens levaram, assim a palavra de Deus te leva até a presença de Jesus Cristo. E quando chegar lá, a primeira coisa que o Evangelho faz é tratar com o pecado, o que Jesus fez. E perdoados são os teus pecados. E depois o que acontece? Os milagres. Então você começa agora a contemplar na tua vida milagres. Eu não estou aqui banalizando milagres, porque eu sou fruto de milagres. E os milagres que Deus faz na minha vida são tremendos e maravilhosos. Então você vai ver que agora Jesus opera milagre. E por último, o que acontece? Ele diz ao paralítico, pega o teu leito e vai para a tua casa, pega a tua cama e anda. O que a cama fala? A cama fala de obras, porque uma vez que você foi até Cristo, uma vez que você reconheceu a Cristo, uma vez que você foi perdoado dos pecados, uma vez que o milagre começa a gerar por intermédio da tua vida pelo Espírito Santo e também na tua vida acontece milagre, você agora começa a fazer a obra porque Jesus disse, pega a tua cama, ou seja, Ele ordena, porque as obras, meu irmão, não temos nós que questionar, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras, se somos discípulos, o que nós estamos fazendo aqui é uma obra missionária. Não pense você que simplesmente nós ficamos simplesmente num estúdio, não. Saímos pela graça de Deus para ministrar o Evangelho. Então você vai ver que, para que você venha entender o versículo 25, levantando-se ele imediatamente da presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Versículo 26, todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus cheios de temor e diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Olha para você ver, entenda comigo que eu quero encerrar aqui. Você vai ver que Jesus perdoou-lhe os pecados, ninguém falou nada, falou que ele era blasfemo. Mas quando o paralítico andou, todo mundo disse, vimos coisas extraordinárias. Meu irmão, eu quero repetir para você, extraordinário é o que Cristo fez para que os nossos pecados fossem perdoados. Os milagres, sim, eles nos seguem, isso é maravilhoso, mas o princípio fundamental é o que? É o perdão e a remissão dos pecados. Eles não enxergaram isso, eles não enxergaram essa obra maravilhosa, mas eles glorificaram por causa do milagre. Lembre-se, guarde o que eu te disse. O milagre, ele acontece, mas não significa que você é salvo. Mas quando ele te perdoa, ele envia o Espírito Santo e agora o teu nome é escrito no livro da vida, ele te dá o Espírito, que é o penhor da salvação.